A Federação Espírita do Paraná apresenta Divaldo Pereira Franco, na 9ª Conferência Estadual Espírita. Excelentíssimo senhor representante do muito digno prefeito da capital do Paraná, nobres membros que constituem a mesa diretora desta 9ª Conferência Espírita, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, queridos amigos internautas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Na noite de 17 de abril de 1857, na Passagem Santana, uma transversal da Rua de Santana, no bairro da Ópera, em Paris, o preclaro pedagogo professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio tem dificuldade em conciliar o sono. É claro que ele já está acostumado com as atividades em torno das belas letras, mas o que vai acontecer no dia seguinte é totalmente inusitado. Ele tivera a oportunidade de experimentar grande emoção ao apresentar programas para a Universidade de La Sorbonne, como também apresentara uma gramática de conjugação dos verbos irregulares da língua francesa, os mais irregulares das línguas neolatinas. Vivenciara aquelas emoções de apresentar obras à cultura francesa em pleno século das luzes, quando o iluminismo ancestral lentamente cedia lugar ao positivismo de Auguste Comte. Mas o que deveria acontecer na manhã seguinte seria de significação transcendental que ele jamais sonhara poder realizar. E por isso mesmo, aquela foi uma noite mal dormida, em razão da ansiedade. Ele havia passado pela mente parte da sua infância risonha, na cidade de Lyon, a antiga Lugdunum, que no século II oferecera mártires à nascente doutrina de Jesus. E recordava quando sua mãe generosa, depois de concluir com o seu pai que o melhor caminho para o filho único seria levá-lo a Yverdun, cantão de língua alemã na Suíça, para que ele pudesse ser beneficiado pelo emérito apóstolo da pedagogia moderna, Henrique Pestalozzi, não poderia sequer imaginar que um dia ficaria imortalizado nas páginas da história como o grande herói de uma era nova. Por isso, e por outras razões, quando no dia 18, naquele sábado de primavera, quando os jardins do Louvre derramavam ondas de perfume das rosas, entre 10 e 11 horas da manhã, o professor Rivaio chegou de certo modo ansioso, apesar do seu caráter diamantino tranquilo, à livraria do Sr. Danty, agora administrada pela viúva Melanie, que tivera a audácia de cumprir o compromisso do seu marido. Desde quando ele apresentara ao seu amigo os originais do Livro dos Espíritos, que aquele homem extraordinário, que sonhava com um mundo melhor, pôde penetrar o conteúdo da obra, anuiu em publicá-la,
correndo riscos compreensíveis. No apogeu do período de Napoleão III, quando o Estado se encontrava profundamente vinculado à religião dominante para manter à cabeça do império aquele Carbonaro que traíra a República e restaurara a monarquia. O senhor Danty sabia dos riscos inadiáveis, porquanto a figura estoica do grande gênio latino Victor Hugo havia pago com o exílio a audácia de discrepar das atitudes de Napoleão III. Mas a obra que o professor Rivaio colocara nas suas mãos apresentava-se com toda a integridade de algo que ia ser o alicerce de um mundo maior, que ele não teve dúvida em informar que correria os riscos e logo que possível publicá-la-ia. Mas nesse ínterim, o anjo da desencarnação arrebatou, e a senhora Melanie, a viúva, apesar do protesto do seu filho, que se colocara numa postura contrária desde quando apareciam com frequência em Paris naqueles dias obras de reputação muito vulgar em torno de comunicações espirituais. E ela tivera a audácia e a coragem de cumprir a promessa que seu marido fizera. Por esta razão, havia concertado com o professor Rivaio que naquela manhã de sábado o livro estaria colocado na pequenina livraria da Galeria d'Orléans, em Palais Royal, no coração de Paris, onde se apresentavam as obras de relevante beleza da cultura europeia. Por isso mesmo, o insigne pedagogo chegara com a pontualidade habitual e tivera a oportunidade de ver o pequeno grande livro com apenas 151 questões, e ao manipulá-lo, experimentou a alegria incontida do trabalhador que se desincumbe da tarefa, retornando pela tela da memória ao momento quando a jovem médium senhorinha Jafé teve a oportunidade de trazer-lhe a mensagem do Espírito de verdade. O machado encontra-se no tronco da velha árvore, que deve ser decepada, e tu, Rivaio, deverás ser aquele que assumirá a condução das novas ideias e as divulgará para toda a humanidade. Com o seu critério, o seu bom senso e a consciência que lhe caracterizavam a vida moral, que lhe constituía o patrimônio de um homem de caráter, ele perguntou preocupado: e se eu fracassar? Outro te substituirá, porque as determinações divinas não podem depender de um homem. Ele resolvera aceitar o repto e desde então dedicou-se ao trabalho de selecionar os diamantes estelares na ganga imensa que tinha a oportunidade de arrancar com a bateia do coração da espiritualidade para poder fazer um colar de brilhantes e colocar junto ao peito da humanidade, que nunca mais seria a mesma. Ali estava ele, portanto, com o livro dos Espíritos nas mãos, quando se adentra pela livraria, à caça de novidade, como lhe era habitual, o extraordinário astrônomo Nicolau Camille Flammarion, que desde os 19 anos de idade era o diretor do Observatório Astronômico de Givenchy e se tornara enamorado das estrelas, tendo já publicado 2 obras a respeito da vida possível além da Terra, desses mundos estelares
que a semelhança de brilhantes especiais adornam as noites terrestres e cantam a glória da vida em expressões mais elevadas. Flammarion adentra-se na livraria e encontra Le Livre des Esprits e, tocado por uma grande emoção, folheia-o e deslumbra-se. Aquela obra falava exatamente o que ele pensava e tivera a oportunidade de constatar nos grandes voos com o seu telescópio, olhando a Via Láctea e sonhando com os astros que a constituíam. Emocionado, então, ele pergunta à viúva d'Antimas: quem é esse Monsieur Allan Kardec? E ela redargui: este é um momento muito feliz, porque aqui está conosco o professor Rivailo, que se oculta sob o nome de Allan Kardec. O mestre estende as mãos ao astrônomo, que o estreita com ternura, selando uma amizade que agora significava o reencontro de duas vidas em relação ao porvir, na direção da imortalidade. No dia 2 de abril de 1869, no cemitério de Montmartre, lá no fundo, uma campa está aberta. Vários oradores entretecem considerações sobre a figura ímpar de Allan Kardec, que houvera desencarnado há 3 dias, no dia 31 de março, inesperadamente entre 11 horas e meio-dia, vitimado pela ruptura de um aneurisma. E entre aqueles que foram convidados a apresentar as despedidas das criaturas humanas está Camille Flammarion, que contribuíra para a codificação da doutrina espírita, com todo um capítulo que se encontra em A Gênese, uranografia geral, firmada por uma das personalidades nobres da astronomia, Galileu Galilei. E então, recordando-se talvez daquele 18 de abril passado, Flammarion tem a oportunidade de dizer: eu sei que tu estás aqui, da mesma forma que o sol, que nos aquece com a sua luz, mas cujos raios violetas e infravermelhos não são percebidos, mas são sentidos. Não os vemos, mas experimentamos. Sabemos que tu estás aqui, mestre. E não te dizemos adeus, dizemos-te au revoir. E entre outras considerações, consagra este homem de caráter lapidar e vulgar com as seguintes palavras: Allan Kardec pode ser chamado Le Bon Sens incarné. Era a maior homenagem que se prestava a uma personalidade humana, como sendo o bom senso encarnado, o equilíbrio. Mas naquela recuada manhã de 18 de abril, em que os dois gigantes estreitam as mãos, sequer podem imaginar que estão selando um compromisso que irá refletir de maneira positiva no contexto da sociedade do futuro, quando no 5º período o Espiritismo irá produzir a renovação social. Mas o mestre ainda fica emocionado depois que se despede de Flammarion e, ao abrir a primeira página das perguntas, os seus olhos se detêm na primeira interrogação: que é Deus? Quando ele estava elaborando a obra, catando os diamantes no meio da ganga imensa, ele preocupara-se como iniciar esta obra monumental que será a base de uma doutrina que jamais será vencida. E orou
diz o espírito Humberto de Campos através da psicografia do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. E depois de orar suplicando inspiração, eis que ocorre iniciar pelo autor do universo, a causa incausada. E é dessa forma que ele coloca a primeira interrogação, profundo conhecedor da língua francesa de maneira correta, que é Deus. Todos aqueles que antes dele tiveram a preocupação de mergulhar o pensamento no autor do universo, apresentam a questão, trazendo no seu bojo a resposta: quem é Deus? E é por esta razão que Deus nos é apresentado por filósofos, teólogos, teleólogos, de uma maneira antropomórfica, porquanto quem significa o homem que, mas ele faz a interrogação correta, que é Deus. E as entidades venerandas que administram o destino da terra, diante do absoluto, não podendo definir o indefinível, porque para o conteúdo é impossível conceber o continente, dão uma resposta que abarca a grandiosidade do Pai, do Criador do universo, das seguintes palavras: Deus é a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. Buda houvera dito, desde 580 a.C. aproximadamente, somente Deus, o infinito e o espaço, podem definir o espaço infinito e Deus, porque qualquer tentativa de defini-los é uma maneira de limitá-lo, limitar todos os três ou qualquer um deles. Agora havia uma definição que não limitava, que colocava no seu devido lugar esse causa cáusica, naturas naturez, como denominara Baruch Spinoza, o notável filósofo holandês. Mas o mestre de Lyon, mesmo com uma resposta tão profunda, não se contentou e voltou à carga interrogando que provas se tem da existência de Deus. E através de uma resposta lógica, essas entidades venerandas redarguem em um axioma que aplicais às vossas ciências. Todo efeito provém de uma causa, logo, tudo aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Ele, naquele momento, por certo, estará interrogando: será que a criatura humana, acostumada ao Deus dos exércitos, que se submetia ao Deus pavor e vingativo, que houvera criado a sociedade dos eleitos e os demais, será que essa cultura humana teria condições de um dia entender a magnitude da resposta que os espíritos haviam dado? A ciência, através das melhores academias e dos seus melhores representantes, havia se afastado de Deus, desse Deus criado pelas religiões ortodoxas, para poder atender às suas paixões e os seus interesses. E isso certamente começara no século XVI, em pleno período na Inglaterra de Lord Bacon, a partir de um dos homens mais curiosos da cultura inglesa. Esse homem, que era contemporâneo de Bacon, tivera oportunidade de divorciar-se da religião, graças ao seu imenso pessimismo, ao seu temperamento especial, como ele mesmo teve ocasião de definir-se: eu nasci gêmeo do medo. A minha vida sempre esteve assinalada
pelo medo. E foi esse medo que o levou a manter o apoio à aristocracia, ao poder arbitrário dos reis da Inglaterra, até quando o parlamento rebelou-se contra a dominação arbitrária e ele fugiu para a França para tornar-se preceptor do jovem rei das antigas Gálias. Retornando à Inglaterra, esse homem que se celebrizará começa com as primeiras propostas de restauração do pensamento atomista dos velhos gregos de Leucipo, Lucrécio e Demócrito. E mais tarde, esse Thomas, ao lado de dois amigos, apresentará as bases do futuro materialismo mecanicista. Será ele que, ao lado de Locke, estabelecerá diretrizes de negação a qualquer possibilidade de religião. Parte dali, então, o divórcio, a separação entre a doutrina religiosa e a doutrina da investigação científica. Allan Kardec bem o sabe. O iluminismo estava cedendo espaço agora ao positivismo. A dialética, desde 1848, foi apresentada na Inglaterra através do Manifesto Comunista de Karl Marx, e que a religião era o ópio das massas. Allan Kardec tem agora a proposta religiosa que se deverá firmar nos alicerces da ciência. Ou melhor, a ciência que deverá encontrar a causalidade das coisas nas afirmações do Espiritismo. É verdade que Claude Bernard havia enunciado fazia pouco tempo uma religião científica, aquela que esteja perfeitamente sintonizada com os parâmetros da ciência de investigação. Mais tarde, depois de haver apresentado a sua teoria da relatividade do tempo e do espaço, Albert Einstein teria a ocasião de dizer que a ciência sem a religião era capenga, mas a religião sem a ciência era cega. E essa ansiedade de uma religião científica se irá concretizar nos albores do século que estamos vivendo. Esse século XXI das neurociências, quando o notável investigador da genética do comportamento, o doutor Dean Hammer, depois de investigar centenas de gêmeos monozigóitos, constata que todos eles, apesar da cultura, dos países em que viviam, dos hábitos que assimilavam, traziam íncito no coração a crença em Deus. O Dr. Dean Hammer e a sua equipe, estudando o DNA, que era resultado da decodificação apresentada fazia pouco tempo, e que constatara que no DNA existem apenas 35 mil pares de genes, e Deus 100 mil como se acreditavam antes. Ele começa a investigar e também constata uma coisa curiosa, que a única diferença geneticamente entre os seres humanos e os ratos é de apenas 300 genes, o que explica perfeitamente um grande número de cidadãos do mundo, e particularmente do Brasil, que são bípedes, mas lhes faltaram apenas 300 genes. E eles se mantêm em atitudes de ratazanas, nas mais variadas posições em que se encontram. E tem o Dr. Dean Hammer, tem a coragem de declarar que Deus está em nós, que somos filhos de Deus, porém de um Deus que é o absoluto, que é a força criativa da vida, que é a inteligência do universo. E esse gene
ele classificou como VMAT2, procurando informar que crer em Deus é natural, mas conforme Allan Kardec houver estabelecido, fé legítima somente é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E de fato, a obra apresentada naquele 18 de abril de 1857 trouxe uma fé estruturada de tal natureza que pôde enfrentar as grandes alterações do pensamento científico, filosófico, das conquistas tecnológicas, permanecendo inalterável, conforme apresentados naquele dia ou a posteriori na edição definitiva com 1019 questões no mês de março de 1860. O Livro dos Espíritos veio, pois, para ficar, mas ainda o insigne de codificador emocionado passa as primeiras páginas. E na questão que está ora assinalada de número 23, ele interrogou as entidades venerandas, que é o Espírito. E a resposta sintética é perfeitamente atual, quando eles esclareceram: é o princípio inteligente do universo. O que demonstra haver outro princípio não necessariamente inteligente no universo. Mas para esclarecer ainda mais, ele volta à interrogação naquela de número 72, que são os espíritos. São seres inteligentes do universo que habitam o mundo espiritual fora do mundo material. Passados 140 anos, mais ou menos, investigações na Universidade de San Diego, patrocinadas pelo neuropsiquiatra canadense Michael Persinger, tentando penetrar no cérebro de portadores de epilepsia, fazendo tomografias computadorizadas com emissão de pósitrons, constata que o cérebro daqueles pacientes emitia uma suave claridade entre as partes temporais. Na massa encefálica estava nos lobos temporais uma luminosidade estranha, que o Dr. Persinger resolveu apresentar ao neuropsicólogo e psiquiatra Vilayanur Ramachandran, essa personalidade notável da cultura indiana dos Estados Unidos, que depois de aprofundar a investigação, teve a coragem de dizer: mas isso não é apenas um ponto de luz, é o ponto de Deus. A criatura humana traz no seu cérebro a presença de Deus, o que facilitou que a insigne física quântica, doutora Dana Zohar, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, interessada em interpretar a criatura quântica, pois que ela publicara um livro intitulado O Ser Quântico, que fora best-seller no mundo, e estava contratada pela editora para escrever uma nova obra, sem haver conseguido fazê-lo. Quando teve a ocasião de ler essas experiências em San Diego, transferiu-se à Califórnia e pôs-se a estudar esse ponto de luz, esse ponto de Deus, a dialogar com os neurocientistas, chegando a uma conclusão fascinante de que exatamente entre os lobos temporais está o ponto de fixação do espírito à matéria, e publica uma obra notável que denomina como inteligência espiritual, e defende com o conhecimento da física quântica e da contribuição das neurociências
que somos espíritos imortais, que a vida é única, no corpo ou fora do corpo, somos de essência divina, uma energia que transmigra etapa a etapa, adquirindo experiências através das reencarnações, da busca da plenitude ou da sintonia perfeita com a inteligência universal. As respostas que os espíritos haviam dado ao insígne codificador encontravam 140 anos depois o apoio de alguns cientistas eméritos, deu-se levando em conta que na década de 1970, particularmente por volta de 1775, uma elite de psiquiatras, de psicólogos, de psicanalistas, de radiologistas, questologistas, cardiologistas, que se encontravam periodicamente na Califórnia para seminários em favor de uma nova medicina americana, chegaram à conclusão de que somos seres imortais. Somos espírito imortal e que, na gênese das enfermidades de toda a natureza, existe um espírito enfermo. E graças a essa enfermidade do espírito, que o indivíduo tem a possibilidade de infectar-se dessa vida microbiana destrutiva, ou perturbar-se, entrando nos conflitos de culpa que traz de outras reencarnações, ou sendo vítima da interferência de personalidades psicopatas que estão além do véu da matéria. E criaram a psicologia transpessoal, a denominada quarta força em psicologia. Até então, a psicologia estava dividida em 3 escolas: a behaviorista, ou psicologia do comportamento, a psicanálise e a psicologia humanista, da qual participaram grandiosamente Carl Gustav Jung, Viktor Frankl e toda uma elite de pensadores e cientistas como Maslow, Elizabeth Kübler-Ross e outros. Agora surgia uma doutrina que acreditava na imortalidade da alma e defendia a tese de que a criatura é aquilo que de si mesmo fez em experiências transatas, e que o destino não está escrito nas estrelas, mas nos atos de cada criatura, confirmando integralmente os postulados da doutrina espírita. O insigne mestre daquela manhã inovidável, agora emocionado, agradece a senhora Danti, beija-lhe a mão e sai com alguns exemplares do Livro dos Espíritos para levar à sua residência na citada Passagem Santana. Vai caminhando pela Rua da Ópera, quando de repente vê uma carruagem e uma mão enluvada acena-lhe adeus. Ele reconhece imediatamente. É sua amiga, a notável escritora George Sand, que se encontra em Paris, vindo do interior onde morava, a 30 quilômetros aproximadamente. Ele atravessa a rua apressadamente, a carruagem para. Ele saúda a notável romancista, que lhe diz estar em Paris para participar da première da grande peça que será apresentada naquela noite da Comédie Française. E ele, emocionado, diz: senhora, tenho a imensa satisfação de entregar-lhe um livro que irá mudar o destino da humanidade, o Livro dos Espíritos. E gostaria que depois que ele fosse lido, a senhora, por favor, entretecesse algumas considerações. George Sand, que era uma personalidade um tanto controvertida para a cultura da época,
Com todo respeito pelo insigne codificador, a quem ela aprender a amar na condição de pedagogo, responde que ele não tivesse a menor dúvida. Ela certamente não iria entecer considerações dos periódicos, porque a opinião que dela faziam muitos intelectuais e o povo em geral não era das mais lisonjeiras. E ela não desejava que a doutrina nascente pudesse ser afetada por causa das opiniões a seu respeito, mas que leria o livro sim, e se manifestaria a seu respeito, como fez mais tarde, apresentando obras fundamentadas na reencarnação, falando da comunicação dos espíritos, da interferência deles em nossas vidas. E assim transcorre o dia 18 de abril, que vai coroado de uma reunião que é programada na residência do professor Rivail, conforme narrativa do grande historiador Canuto de Abreu. Mas o Livro dos Espíritos veio para ficar. Depois de 150 anos, ele é novo e está perfeitamente dentro dos padrões do conhecimento científico. Graças a ele, milhões de vidas têm sido resgatadas do suicídio, a começar por mim mesmo. Ainda me recordo da minha juventude, aturdida pela mediunidade, quando meditava numa religião que não tinha resposta para os fenômenos que me inquietavam. E um dia, adolescente, o espírito Viana de Carvalho se me apresenta, como já narrei algures, e diz-me: tu és médium, mas necessitas de conhecer o espiritismo. E eu perguntei: mas como? Lendo o Livro dos Espíritos. Eu morava na cidade de Feira de Santana, em 1945. Não havia a facilidade de hoje para encontrar-se obras, particularmente espíritas. E falando com o Ioto, depois de muito tempo, consegui receber o Livro dos Espíritos, bastante usado. E notei que os livros, quanto mais usados, mais engordam. Os livros não lidos são magros, esqueléticos, anoréxicos nas estantes. Os livros lidos vão ficando simpáticos, como os médios gordinhos, mais agradáveis, com bastante energia para dar, porque médios esqueléticos, coitado, o que é que tem para dar? E então, quando eu olhei o livro, eu disse: meu Deus, quase mais de 400 páginas, não tinha uma figura. Eu que estava acostumado com o Globo Juvenil, o Guri, o Gibi, eu digo: se eu ler este livro eu morro. Mas o Viana de Carvalho Espírito disse: lê, vai fazer-te muito bem. E eu comecei por aquela introdução de letra miúda, que não acabava nunca. E quando consegui terminar, lá estava Prolegômenos. E eu disse: mas o que será isto? Prolegômenos. E guardei, anotei. Quando Viana de Carvalho me apareceu, eu perguntei: meu irmão, aqui no livro tem uma palavra que eu não sei o que é. Prolegômenos. O que é que significa? Compra um dicionário. Porque o espiritismo é doutrina de cultura. E mais tarde eu já estava trabalhando e comprei um dicionário. Quando eu cheguei em casa, que eu folheei, não tinha a palavra prolegômenos. Eu disse: meu irmão, no dicionário não existe. É palavra criada pelo senhor Allan Kardec. Ele disse: não, Divaldo, o dicionário é que é de má qualidade. Antes de comprares o próximo dicionário, olha o que são prolegômenos. Daí a meses, claro, com o salário excelente de funcionário público, eu comprei o dicionário, mas antes eu olhei o que eram prolegômenos. E aí eu comprei o livro. Claro que eu não vou dizer o que são prolegômenos, que consultem o dicionário. E li o livro em 2 semanas, saltando, porque era muita coisa para minha cabeça de Feira de Santana. E terminei, Viana de Carvalho apareceu-me e eu lhe disse: eu já li. Qual é o livro que eu devo ler agora? Lê
novamente o Livro dos Espíritos. E eu digo, vai ver que ele percebeu que eu não li como devia. Então eu li com honestidade, página a página. Descobri uma coisa fascinante. Descobri que Allan Kardec era tão inteligente quanto eu, porque ele fazia as perguntas que eu gostaria de fazer também, só que ele veio um pouco antes de mim. E li o livro todo, demorei uns 6 meses. Quando eu terminei, que eu vi, Ana me apareceu. Qual é o livro que agora eu devo ler? Estuda o Livro dos Espíritos. Eu disse, mas meu irmão, Divaldo, se tu viveres 100 anos estudando o Livro dos Espíritos, quando estiveres com 100 anos de uma cultura consolidada, se frequentares uma academia, entenderás melhor o Livro dos Espíritos. E eu disse de mim para comigo, que espírito fanático, gastar 100 anos em um livrinho como outro qualquer. Mas o livro arrebatou-me e eu continuei estudando, lendo as demais obras da codificação, estudando. Nos anos 60, eu terminei uma conferência para jovens universitários e após fizeram um semicírculo, pergunta vai, pergunta vem. Quando um deles teve uma inspiração macabra, ele me perguntou, como é que o senhor acha das comunicações espirituais num campo de vácuo? E aí ele foi falando, eu digo, meu Deus, o que é que ele está falando? Mas continuei sorrindo. Então, o que é que o senhor acha da opinião dos físicos quânticos? Eu digo, o que será isso, Jesus? Mas continuei rindo. E então ele disse, o que é que o senhor acha? Eu tomei um ar de sábio misterioso e fiz, é exatamente como você pensa. E ficamos por aí. E quando eu cheguei em casa, que o Viana de Carvalho me apareceu, eu disse, o senhor me enganou? O senhor disse que se eu lesse o Livro dos Espíritos, se eu estudasse por 100 anos, eu poderia atender a qualquer questão. E agora eu passo por uma humilhação dessa, não sei o que é física quântica, não sei o que é vácuo. E no Livro dos Espíritos não tem nada disso. Ele sorriu sábio. Tu tens certeza? Absoluta. Nada pior do que a empáfia. Absoluta. Eu sei quase de memória. Então, Divaldo, pega-o aí na estante. Eu fui triunfante, peguei o livro. Abre na questão 540. Eu já tive um choque porque eu me lembrei. Eu me lembrei que tudo evolve a natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Porque o arcanjo de hoje foi átomo de ontem, assim como o átomo de hoje será arcanjo ou anjo de amanhã. Então eu disse, que coisa engraçada. Só que eu não sei também o que é átomo, né? Eu sei que é a última partícula que não se divide mais. Ele disse, pois é, a ignorância é tua. O Livro dos Espíritos não tem nada com a tua estupidez. Se tu tivesses estudado, saberias o que era átomo, que já o átomo é divisível. E em nome da nossa afetividade, eu vou te dar uma aula a respeito do átomo de carbono. E explicou-me que uma estrela novíssima, quando explode e os átomos de carbono se deslocam, ele fez a trajetória. Eu fiquei deslumbrado. E este átomo, um dia, vitalizou o ser que hoje é anjo. E o átomo de hoje vai transformar-se no anjo de amanhã. Então rendi-me ao Livro dos Espíritos. E nesta longa trajetória, nunca experimentei qualquer aturdimento nos inúmeros debates que tenho enfrentado, nas interrogações que me fazem. Porquanto em o Livro dos Espíritos está o colar de diamantes da sabedoria, para não apenas ornar a criatura, senão iluminá-la interiormente. Ao evocar aquele já recuado 18 de abril de 1857, cantemos hosanas, a doutrina que nasce daquela manhã, entre 10 e 11 horas de um sábado perfumado de primavera, para poder libertar as criaturas, como a mim vem libertando da ignorância, das armadilhas soezes
obsessão. Graças a Allan Kardec, o ínclito mestre, é que pude atravessar a longa jornada terrestre, tendo a bússola da doutrina apontando-me a estrela polar de primeira grandeza, que é Jesus Cristo. Por isso que hoje, tomando parte nas celebrações evocativas daquele dia, 150 anos depois, gostaria de render a Allan Kardec e as entidades venerandas de O Consolador o nosso tributo de gratidão. Viajando pelo mundo, pelos 5 continentes, nunca alguém pôde contestar, de público ou em particular, qualquer das propostas doutrinárias do Espiritismo que tive a oportunidade de apresentar. Essa doutrina que é ciência, uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. É também o grande Édipo na estrada imensa, decifrando a esfinge que se atira ao mar e despedaça a sé. É o grande solucionador dos enigmas, mas é também a confirmação da promessa de Jesus, que nos não deixaria órfãos, que rogaria ao Pai para que Ele mandasse o Consolador, que naquela época não podia ser entendido, mas que ao chegar à terra, esse advogado, esse paracleto, o Espírito de verdade, repetiria as suas lições e diria coisas novas, como realmente vem acontecendo. Como explicar-se naquele recuado tempo de Jesus, que nascer da água refere-se à fecundação animal, quando o espermatozoide dispara na trompa de Falópio para fecundar o óvulo, dando lugar ao surgimento do neuroblasto ou da célula ovo, para implantar-se na intimidade do útero feminino e absorver líquido amniótico, para mais tarde, no corpo adulto, serem 68% água, 31% de sais minerais e outras substâncias químicas e 1% de uma substância desconhecida. Era necessário que a ciência, disse Kardec, alcançasse os patamares elevados do conhecimento para confirmar a doutrina espírita, a palavra de Jesus. E hoje temos a figura incomparável do Mestre, trazida de volta, descrucificado, caminhando conosco pelas avenidas imensas das megalópolis ou nas modestas aldeias do interior, iluminando nossa consciência e convidando-nos para a glória estelar. Gostaria de concluir com uma narrativa do amor de Deus que me sensibilizou profundamente. Posteriormente, amigos informaram-me que se encontra na internet, embora eu haja lido através da tradução de um amigo nos Estados Unidos. Trata-se de algo que aconteceu no dia 9 de agosto do ano de 2001. Naquele dia 9 de agosto, na cidade de Tel Aviv, um homem que se oculta sob o pseudônimo de Moshe, um judeu milionário americano, um grande executivo, está na sala do seu escritório dialogando com uma equipe para concluir um grande empreendimento de alguns milhões de dólares. Subitamente ocorre-lhe cansaço, necessidade de tomar um pouco de ar, e ele suspende a reunião por meia hora. Desce, atravessa a avenida e vai atraído a uma pizzaria da célebre cadeia de pizzas hebraicas Sbarro. Mas quando chega ali para solicitar uma pizza e um refrigerante, as filas eram muito grandes. E o senhor Moshe percebe que vai demorar mais de meia hora.
O seu tempo é dinheiro. Ele não se podia permitir o luxo de perder tempo. Mas chega próximo ao caixa, olha, e quando se dispõe a recuar, alguém que está na fila, o quarto, o quinto, pergunta-lhe em Yiddish: judeu americano? Oh, sim. E qual é o problema? Bem, é que eu queria uma pizza, mas a fila está interminável e eu não disponho de tanto tempo. Não seja por isso. Venha para o meu lugar e eu irei para o fim da fila. Generosidade israelita. Mas você não se incomoda? Não, não. É uma grande satisfação. O seu Moshe olha para os demais que estão na fila, todos concordam. Era a troca de uma pessoa. E o estranho vai para o fim da fila. Ele elege o alimento que deseja, toma o refrigerante que lhe apetece e sai andando, comendo a pizza pela rua. Menos de 80 metros depois, a terra treme. Ele olha para trás e vê todo mundo correndo. Alguém que passa diz: um suicida, um homem-bomba, disparou uma bomba na pizzaria Sbarro. Neste momento, a emergência agora está nas sirenes. As ambulâncias chegam desesperadas. O prédio ruiu. Labaredas agora ardem. O pânico. O seu Moshe fica patético. Aonde estará o homem que lhe deu lugar na fila? Ele salvou a sua vida. Ele joga a pizza fora e volta. Procura-o com o grupo de salvamento nos escombros. Não acha. Fica desesperado. Vai ao escritório, suspende a reunião daquele dia. E acompanhado agora por algum dos seus secretários, ele vai aos diferentes hospitais de Tel Aviv e não encontra o homem que lhe deu lugar. Vai então aos lugares em que estão os cadáveres para serem reconhecidos. 21 adultos mortos, 6 crianças, dezenas de feridos. O homem-bomba havia colocado pregos e os pregos haviam alcançado uma área imensa. Quando ele chega ao hospital periférico e ali encontra bastante ferido aquele que lhe deu lugar na fila. Ele acerca-se e pergunta ao homem: lembra-se de mim? Vagamente. Você me deu seu lugar na fila. Seria eu quem estaria aí, não tivesse você concedido-me a honra de ficar no seu lugar. O filho do estranho está ao lado. Eu sou um homem muito rico. Eu moro em Nova York. Eu devo a você a minha vida. O homem diz: mas eu não tive a intenção. Não importa. Eu lhe devo a minha vida. Deixo-lhe um cartão. Utilize-me. Se necessitar de alguma coisa, basta telefonar-me. Por favor, ajude-me a diminuir as consequências da tragédia que se abateu sobre o nosso povo e dos problemas que agora tombam sobre você. Abraça-o emocionado, encerra seus negócios em Tel Aviv, retorna a Nova York. 20 dias depois, ele recebe um telefonema do filho do estranho: papai está muito mal. Houve ruptura de órgãos internos. Ele necessita de uma cirurgia de emergência, que somente é feita na Universidade Harvard, em Boston, e custa muito caro. O senhor poderia, mande-me o prontuário dele imediatamente por internet? Eu irei a Boston. Mande-me o nome do especialista, que deve ser um dos únicos do mundo. Eu cuidarei de tudo. Eu tenho interesse de retribuir pelo menos um pouco do muito que seu pai me deu. E assim o fez. Foi ao hospital, apresentou toda a documentação, o histórico, a opinião dos médicos israelenses. E o grande cirurgião disse: trata-se de uma cirurgia muito delicada, mas entre a vida e a morte, 1% de probabilidade de vida sempre é uma grande vantagem. Acertaram, e mais tarde o senhor Moshe sai de Nova York às 7 horas da manhã, toma no aeroporto de LaGuardia um avião a Boston. São 50 minutos, 1 hora. Salta em Boston às 8 da manhã. Sai do terminal doméstico
e vai a outro terminal para receber o homem que ele havia ajudado naquela fila inesquecível. Uma ambulância aguarda-o. O homem é transferido de maca do avião ambulância. Seu filho, o seu Boucher, com seu secretário, acompanha a ambulância, chega ao hospital e quando ele salta, o hospital estava em pânico. As televisões ligadas, as pessoas histéricas, uma gritaria. Mas o que houve? Era o dia 11 de setembro. A primeira torre havia desabado, implodira com o primeiro avião. O segundo adentrara-se pela torre Win. Então ele ficou paralisado e viu a segunda torre derruir. Nesse ínterim, o paciente foi levado para o centro cirúrgico e o Sr. Boucher ficou petrificado. Durante toda a tarde, naquela noite, quando o paciente desperta no dia seguinte, na unidade de terapia intensiva, a cirurgia foi um sucesso. O Sr. Boucher vai falar-lhe e ajoelha-se junto à cama e diz emocionado: muito obrigado. Mas como? O senhor acaba de salvar a minha vida? Não, foi você quem salvou a minha. O meu escritório era no 102º andar da torre gêmea Win e eu via derruir depois que o segundo avião entrou. Se eu não tivesse vindo a Boston recebê-lo, eu estaria lá e teria morrido. O Senhor salvou-me pela segunda vez. E a partir de hoje, o Deus de Israel já não é apenas o Deus de Israel, é o Deus da humanidade a quem eu vou abraçar. A partir de hoje, eu não serei mais o mesmo, salvo por segunda vez, porque Deus deve ter alguma tarefa para mim. Ele espera que eu faça alguma coisa. E o Sr. Boucher, que perdeu uma fortuna na tragédia, dali sai renovado para dedicar-se a uma ONG para atender as pessoas aflitas e sofridas do mundo inteiro, em nome do amor de Deus. Recordamos deste fato, porque o amor de Deus está em todo o universo. É o alimento que nos nutre, como diz o Espírito Joana de Ângeles. A alma de Deus é o amor, e a alma do amor é Deus. Então, evocando aquele 18 de abril, desejamos dizer da nossa infinita alegria pela honra de conhecermos a doutrina espírita, de havermos despertado em tempo para a era nova do Espírito imortal. Então, nosso canto é de gratidão, apesar das vicissitudes que nos aturdem, dos desafios que nos maceram, da violência que se espraia na terra, das tragédias do cotidiano, porque sabemos que esse é o momento do grande trânsito para o mundo de regeneração, quando a dor baterá em retirada do nosso planeta, a depender de nós. Então que possamos dizer: Senhor, eu desejo cantar-te a minha euforia, dizer-te do meu júbilo, da minha infinita alegria. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo pão, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pelas belezas que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que choram na multidão, que sofrem na solidão, e oro por eles, porque sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus,
que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento dos ramos do olmeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltaram a ouvir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que ama, que declama, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, pelas mãos que apertam mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, que ajudam, enxugam lágrimas das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou um duplex, uma favela, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar ou uma cama para deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Pela Sua atenção, muito obrigado, senhores.